Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você já deve ter visto na internet esse meme de expectativa e realidade. Muitas vezes a gente sonha com o resultado, com esse emprego novo, quando você vai lançar um produto novo no mercado, começar a tua empresa, empreender. A gente tem uma alta expectativa, começa a imaginar cenários mirabolantes de coisas positivas que vão acontecer. Mas daí vem a realidade e te dá aquele pequeno soco na cara. Nem sempre as coisas vão do jeito que você imagina. Daí, nesses casos, a gente tem que parar um pouco e repensar o que está acontecendo ali dentro, o que eu podia ter feito diferente. Eu sei que muitas vezes você se desanima, mas tudo tem salvação sim. Antes de abrir a Fantástica Fábrica Criativa, eu trabalhei em grandes empresas e trabalhei com treinamento e desenvolvimento. Lá eu fazia essa parte de desenvolver conteúdo, de planejamento estratégico, mas também eu dava alguns cursos lá dentro. Cursos que hoje tem aqui na Fantástica Fábrica Criativa que eu criei. Quando eu saí da minha empresa para abrir a Fantástica Fábrica e começar a empreender, eu queria vender esses cursos aqui para o mercado. Cursos que eu tinha certeza que eram excepcionais, principalmente pelo feedback das pessoas que tinham participado deles lá dentro da empresa onde eu trabalhava. Eu já sabia que eles funcionavam. Então, qual que você acha que era a minha expectativa? Eu tinha certeza que eu ia fazer meu site na internet, que eu ia começar a divulgar no Google. As pessoas iam procurar, iam entrar lá, iam ver o curso, se interessar. Afinal, eu tinha certeza que ele era muito bom. Eu já tinha ele validado. O interesse ia ser enorme e ia chover de vendas. Aí, eu lembro que eu abri minha primeira turma presencial em Curitiba. E participaram 5 pessoas. Aí, claro, que bate aquele leve desespero e você começa a pensar, o que está acontecendo? E o problema não era o curso, porque todas as pessoas que participaram adoraram. O problema era como que eu conseguia convencer as pessoas a virem até mim. Talvez você está com esse mesmo problema aí. Você pode não vender curso, mas você pode ser um arquiteto, pode ser um dentista, você pode até estar procurando por um emprego no mercado, ter uma competição maior. E o grande ponto é como que eu vou fazer diferente. Eu também já passei por isso. E depois de analisar bastante o que eu estava fazendo naquele momento, eu percebi que tinha uma técnica de comunicação que eu tinha que usar ali, que na verdade eu já aplicava nos meus cursos, que era a razão deles serem tão bons, mas eu estava esquecendo de aplicar no meu negócio. Uma técnica simples, fácil, que cabe numa folha de papel, que pode transformar a maneira como você se comunica e fazer com que você se destaque, que você consiga convencer as pessoas que estão aí te escutando. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando da técnica de contar histórias, o storytelling. Quando eu comecei a usar o storytelling não só nos meus vídeos e nas redes sociais, mas também na maneira de me comunicar com os meus clientes, por exemplo, dentro até do meu site, eu percebi uma melhora sensível nos resultados que eu tive. O envolvimento era muito maior. As pessoas se identificavam muito mais com a minha marca, tinham muito mais vontade de participar dos cursos que eu tenho aqui dentro. E é por isso que hoje eu quero te mostrar como que você pode começar hoje mesmo a usar um pouco de storytelling aí no teu dia a dia. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que você é sim uma pessoa, um profissional único, que talvez ninguém faça o que você faz, mas ao mesmo tempo você não é. Como assim? Como que isso funciona? Deixa eu te explicar. Sim, você pode ter habilidades únicas, você pode ser um ótimo dentista na área que você trabalha, um fisioterapeuta, talvez um nutricionista, um arquiteto, independente do que você faça. Você conhece muito bem as tuas habilidades especiais, os teus talentos, mas o teu público não. Muitas vezes as pessoas só vão saber que você é bom naquilo que você faz depois que elas te contratarem, depois que elas estiverem ali já dentro do serviço. Porque às vezes num Instagram, num site, a distância é muito grande entre você e o teu cliente para você conseguir tangibilizar esse tipo de coisa. Sim, você pega lá no teu site, escreve onde você é formado, o que você faz, suas especialidades, talvez coloque os horários em que você atende. Mas o problema é que todo mundo faz isso. Você que é arquiteto, quantos arquitetos não tem aí na tua cidade? Dentista, então. Até eu, como uma escola de cursos. Existem várias escolas também na internet. O ponto é, pensa você, como cliente, por que você vai escolher um ao invés do outro? Como que você quer que teu cliente te escolha ao invés da tua concorrência? Então a gente tem que começar a pensar em como você vai se diferenciar. E uma grande maneira de você criar envolvimento, convencimento e se diferenciar da tua concorrência
é falando do teu porquê. Pera aí, deixa eu te explicar um pouquinho. Muitas vezes a gente foca no nosso dia a dia, no nosso o que e nosso como. A gente fala sobre o que você faz. Você fala como você faz. Então eu falo que eu vendo o curso de apresentação, que é o meu o quê. E daí eu falo de como eu faço isso. Com mentoria, com 10 horas de curso gravado. Agora, muitas vezes o envolvimento do teu cliente vem com o teu porquê, que é o teu propósito. Qual é a razão de você fazer isso? Que muitas vezes está acima, claro, do ganho monetário. Se você entrar no meu site, no ffcreativa.com, você vai ver ali, na front page, qual que é o meu propósito, o propósito da minha empresa. Eu conto toda a minha história, de como tudo aqui começou, como tudo nasceu. Uma história que tem que ser verdadeira, não adianta você inventar um motivo para isso. Mas é aí que teu cliente vai começar a olhar para você e ver uma diferença do cara do lado. Tem pessoas que talvez não vão se identificar com esse teu propósito, e tudo bem, mas essa é uma maneira de você conseguir criar destaque, de você ser um professor diferente, de você ser um nutricionista que tem um propósito que a pessoa vai achar legal. E você usa a estrutura de história para contar isso. A história, ela ajuda você a se comunicar de forma clara e convincente. Eu falei para vocês que cabe numa folha de papel? Cabe sim numa folha de papel. Tá aí. Essa é a estrutura de história que a gente usa para contar. O que você precisa agora é saber como utilizar isso aqui. Existe um passo a passo sim, você tem elementos específicos. Não é difícil. É só uma questão de entender como isso funciona. Grandes marcas já fazem isso há muito tempo. Qual que é a grande diferença de qualidade de produto da Nike para Adidas? Essencialmente, eles são muito parecidos. Se eu bobear, vem até da mesma fábrica. Mas você tem um envolvimento diferente entre as marcas. E por que você, só porque é pequeno, não pode fazer a mesma coisa? Então, eu quero que você pense um pouquinho agora. Será que você sabe qual que é o teu propósito? E o mais importante, você está dizendo isso também para o teu cliente ou para as empresas que, por exemplo, querem te contratar? E uma segunda coisa que o storytelling ajuda muito é fazer com que você se comunique de forma clara e também convincente, com que você seja mais óbvio. Muitas vezes, eu sempre falo para os meus alunos, uma ideia na tua cabeça, ela é muito simples, ela é muito fácil de entender, porque você já viu ela milhares de vezes, mas para alguém que está vendo pela primeira vez, aquilo pode não parecer tão fácil assim. Eu sempre falo do teste da avó, que você tem que explicar alguma coisa para tua avó de maneira que ela vai entender. Isso quer dizer que a gente está criando ali um filtro, fazendo com que tua mensagem seja mais clara. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu estava conversando com um colega meu, que eu vou chamar aqui de João Carlos. Ele estava começando um novo serviço, que ele ia fazer consultoria financeira para pequenas empresas. E ele queria saber o que ele ia escrever na bio, ali naquele pequeno perfil do Instagram dele. Eu falei, cara, você tem que conseguir ali naquela bio contar a tua história num pequeno parágrafo. Você tem que fazer com que a pessoa entre ali, leia aquela frase, aquelas 3 frases e se identifique com o que ela está vendo. Aí ele foi e escreveu a bio dele e mandou para mim para eu poder dar uma avaliada. E foi isso aqui que voltou. João Carlos, impulsionador de resultados. Meus conhecimentos, mas seu negócio igual a próximo nível de sucesso e saúde financeira. O João, ele queria trabalhar com pequenas empresas, o cara que é cabeleireiro, que tem uma padaria, que é dentista, e essa pessoa tem dificuldade em fazer essa gestão financeira. O cara não sabe, às vezes, direito para onde o dinheiro que entra dele está indo. Será que ele está gastando de maneira correta? Às vezes tem um rombo na conta e o cara não consegue identificar. Mas essencialmente essas pessoas têm ali nesse negócio o ganha-pão, é o que o cara usa para pagar a escola, que ele usa ali para viajar no final do ano com a família. Ele não está pensando em abrir 10 padarias, aquele ali é o trabalho dele e ok. E eu falei, João, da maneira como você está escrevendo, cara, eu não consigo entender como isso. Quando eu penso ali em impulsionador de resultado, próximo nível de sucesso, já estou pensando talvez numa startup, alguém que está querendo expandir. Mas entende que para o João era óbvio o que ele fazia? E para a pessoa que estava lendo pela primeira vez, se ela batesse o olho nessa pequena história que ele estava contando, ela não ia entender qual que é o propósito dele ou o que ele fazia. Eu falei para ele, cara, volta, pensa no teu cliente lendo, tenta contar essa história de uma maneira com que você consiga passar exatamente o que você quer fazer no teu serviço. Passou um dia ali trabalhando em cima disso e voltou para mim o seguinte: João Carlos, engenheiro especialista em planejamento financeiro, enfrentando crises e colocando as finanças da sua empresa em ordem. Eu falei, cara, é isso mesmo. Primeira coisa, você está falando planejamento financeiro. É isso que você faz, você vai planejar ali o financeiro do cara. E seguinte, colocando a parte de crise, colocando as finanças em ordem, é exatamente o que você quer fazer. É o que a pessoa precisa. Dessa maneira você consegue se conectar com o cara numa frase só. Tua história está aí,
resumida. E entende então que o storytelling não é só uma ferramenta que a gente usa em Hollywood, que a gente usa para contar histórias aí de fadas e dragões. A gente consegue sim entender qual que é a base disso, entender uma estrutura. De uma grande história talvez tenha começo, meio e fim, ou até do princípio de eu conseguir explicar alguma coisa de forma clara, convincente, para deixar ela mais atrativa. Uma história ela é atrativa, você só assiste ela porque ela prende tua atenção. Então, você tem que fazer a mesma coisa dentro de uma aula, tem que fazer a mesma coisa dentro de um vídeo no YouTube, às vezes no teu perfil do Instagram. O que vai fazer teu cliente interagir com você? O que vai fazer ele amar a tua marca? O que vai deixar você diferente dos outros profissionais que tem no mercado? A história pode fazer isso para você. Eu precisei desse clique, desse baque do mercado para mudar completamente a maneira como eu me comunicava. Para conseguir agora sim ter resultados muito melhores dos que eu tinha antes. Por isso, eu quero que você se pergunte agora. Olha para o teu negócio, olha para o teu currículo, independente do que você faz. Será que você está conseguindo passar o teu propósito? Será que você está conseguindo se destacar das outras pessoas aí que estão à tua volta? E será que você está claro e convincente o suficiente? Será que você talvez não precisa de um pouquinho de história aí no que você faz? E como sempre, obrigado por assistir. Ramadan is a prophecy. Rocking my now to barbs, drowning a puddle of profit. Face the facts and I fade to black. Fade is mad.